Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou falar sobre análise combinatória, que é a área da matemática, responsável pela análise das possibilidades e das combinações. Então, quando a gente fala análise combinatória ou simplesmente combinatória, são cálculos, que permitem a formação de novos grupos relacionados à contagem. E aí, esses cálculos, eles são muito utilizados quando a gente estuda probabilidade e lógica. Nesse vídeo, eu vou fazer exercícios, mostrar exemplos para vocês e explicar sobre o princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem, o princípio aditivo, as permutações simples, as combinações e os arranjos simples. Então vamos começar? Continuando aí as explicações, sobre análise combinatória, eu agora vou fazer alguns exemplos, e mostrando qual é a diferença desses tópicos da análise combinatória e quando a gente deve usar. Então a gente vai começar pelo princípio multiplicativo. Princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem é a mesma coisa. E o próprio nome já diz, multiplicativo, a gente vai fazer multiplicações. Então, no primeiro exemplo, eu tenho o seguinte: vamos supor que eu fui numa loja e nessa loja eu queira comprar calça jeans. E aí eu tenho 4 modelos diferentes, de escolher o tipo da calça jeans. E para cada um desses 4 modelos, eu vou ter 3 cores para cada um deles. Então, além de escolher a calça, o tipo, o modelo dessa calça, eu ainda posso escolher a cor dessa calça. Então, eu quero saber quantos agrupamentos, quantas maneiras diferentes a gente pode fazer essa escolha. A calça e a cor dessa calça. Então, no princípio multiplicativo, eu vou multiplicar todas as opções que eu tenho. Então, eu tenho 4 modelos de calça e para cada um desses modelos eu tenho 3 cores diferentes, certo? 4 vezes 3, eu tenho o resultado igual a 12, significa que eu tenho 12 modelos diferentes, ou eu tenho 12 maneiras, diferentes de fazer essa escolha aí, tá certo? Se a gente colocar, todas essas calças aí dispostas numa mesa e a gente for contar essas opções que a gente tem, a gente vai chegar nesse mesmo valor de 12. O princípio aditivo, a gente também vai usar, o valor das opções, a quantidade das opções que a gente tem, só que no princípio aditivo a gente vai fazer a soma. Então, num outro exemplo, eu entro numa lanchonete e eu quero tomar, uma bebida. Eu quero escolher uma única bebida. E aí eu tenho 3 opções de sucos, ou então eu tenho 5 opções de refrigerantes. Eu só vou pedir uma bebida. Então, qual é a quantidade, quantas maneiras diferentes eu posso fazer esse meu pedido? É só eu somar as opções que eu tenho. Então, 3 tipos de suco e 5 tipos de refrigerantes, eu vou somar 3 mais 5, que vai me dar 8 maneiras diferentes de eu pedir uma bebida nessa lanchonete. Bom, mas vamos lá. Qual vai ser a diferença quando eu tenho o princípio multiplicativo e o princípio aditivo? Porque a princípio, parece a mesma coisa. Eu estou pegando aí, essas opções que eu tenho e estou calculando. Então, quando é que eu uso a multiplicação e quando é que eu vou usar a soma? Bom, no princípio multiplicativo, a gente tem um conectivo lá na questão que vai mostrar para a gente que a gente vai multiplicar. Esse conectivo é a palavra e. Então, quando eu tenho um tipo, de calça e a cor dessa calça, eu tenho essas opções aí, esse conectivo E, que vai indicar que eu vou fazer
né, que eu vou fazer a multiplicação, que eu vou usar o princípio multiplicativo para resolver essa questão, tá certo? Então, a palavrinha e, uma coisa e outra, uma opção e outra, eu vou ter a multiplicação. Já no princípio aditivo, esse conectivo aí, essa palavra é o ou. E aí no exemplo, né, eu tenho as opções de suco ou as opções de refrigerante. Eu vou beber uma coisa ou outra, uma bebida ou outra, tá certo? E aí, quando aparece esse ou, eu vou somar as opções que eu tenho. Então, essa aí, basicamente, é a diferença desses dois, sendo que o princípio multiplicativo, né, o princípio fundamental da contagem, eu consigo praticamente resolver a maioria das questões de análise combinatória através dele. Não resolvo todas, mas a maioria, tá? É só a gente interpretar, né, e jogar, fazer a conta de maneira correta. Bom, agora eu vou lá para as permutações simples. Nas permutações simples, eu vou utilizar para fazer a conta todos os elementos do conjunto. E aí eu vou dar um exemplo. Vamos supor que essa semana, né, saíram os números da loteria. E aí são 6 números, né, que foram sorteados e que foi divulgado. Quantas maneiras, né, de quantas maneiras diferentes eu posso ordenar esse resultado, né, esses 6 números, de quantas maneiras eu posso organizar esses números aí. Então, eu vou fazer a permutação desses 6 números. Então, repara que o conjunto é igual, né, a 6, essa quantidade 6, que são os 6 números, resultado da loteria. Então, quando eu utilizo todos os elementos desse conjunto, eu vou fazer uma permutação. A fórmula da permutação é a gente resolver o fatorial desse valor. Então, a permutação de 6, eu tenho que resolver o fatorial de 6. Bom, mas o que é o fatorial, né? Fatorial são as multiplicações aí sucessivas e decrescentes do número 6, né, do número que aparece aqui, até o número 1. Então, a permutação de 6 vai ser igual a 6 vezes o 5, vezes o 4, 3, 2 e 1. Então, eu estou fazendo aí as multiplicações decrescentes do valor 6 até o número 1. Quando eu multiplico todos esses valores, eu vou ter aqui como resultado 720, tá certo? Então, eu tenho 720 maneiras diferentes de organizar aqueles 6 números. Bom, continuando aí, resolvendo agora aqui, né, as combinações simples. Nas combinações simples, eu também tenho uma fórmula que eu vou usar para resolver essas questões. E aí eu já vou escrever essa fórmula aqui no quadro. E na hora do exercício eu vou explicar como a gente desenvolve, né, essa fórmula ali. Então, um exemplo de combinação. Vamos supor que uma empresa selecionou 10 candidatos para uma entrevista. Desses 10 candidatos, né, ela vai formar aí comissões com 3 deles, certo? Então, eu tenho um grupo, né, com 10 pessoas, com 10 elementos, e com esses 10 elementos eu vou agrupá-los de 3 em 3, formar comissões aí de 3 em 3. Não exatamente comissão, né? Eu vou fazer uma dinâmica, então eu vou agrupar essas pessoas de 3 em 3 ali, tá? Bom, como que eu vou colocar esses valores, como que eu vou interpretar essa questão e trazer aqui para essa fórmula? Na combinação, a gente vai agrupar 10 elementos, né? Ou seja, as 10 pessoas de 3 em 3.
Então, o valor N vai ser o total que eu tenho nesse conjunto, que são as 10 pessoas. E o valor P vai ser a quantidade que eu vou agrupar desse total. Então, são 10 agrupados de 3 em 3. Então, estou substituindo e vou substituir esse lado aqui também. N fatorial vai ser igual a 10 fatorial. N menos P é 10 menos o 3 aqui. Já vou escrever de uma vez o resultado, né? Ó, 10 menos 3 vai ser igual a 7. E também é 7 fatorial. E depois eu tenho P fatorial. P fatorial é igual a 3. E esses dois valores aqui de baixo, no denominador, eu tenho 7 fatorial vezes o 3 fatorial. Tá? Isso aqui eu tenho uma multiplicação desses valores ali. Bom, e aí agora eu vou desenvolver. Repara que eu tenho fatorial aqui desses valores. Fatorial a gente resolve da mesma maneira que eu fiz aqui, né, nesse exemplo da permutação. E aí eu vou escrever aqui embaixo então agora. Bom, mas aí eu vou pensar, né, tem que fazer multiplicações. Com 6 já foi uma conta, né, razoável. Agora eu tenho 10. Então, imagina que eu tenho 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5 e por aí vai. A mesma coisa vai acontecer com 7, a mesma coisa acontece com 3. Mas vamos pensar o seguinte, eu tenho ali uma fórmula, estou usando fração e multiplicações, né, nessa fração ali, e eu posso simplificar. Então, o que eu puder fazer para facilitar o meu cálculo, eu vou fazer. Então, nesse caso, eu vou simplificar esses valores ali. Vou escrever aqui primeiro, né, desenvolver primeiro aqui esse 10 fatorial. Então, olha só como é que eu vou fazer essa simplificação. Vai ser 10 vezes o 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. E aí eu vou parar aqui no 7 fatorial. Por que eu vou parar no 7 fatorial? Porque aqui embaixo, ó, eu tenho um 7 fatorial também. E aí, quando acontece isso, né, valores iguais no numerador e no denominador, quando eu estou trabalhando com multiplicação, eu posso simplificar, tá certo? Bom, mas aí eu ainda tenho 3 fatorial. Então, só para lembrar, 3 fatorial vai ser igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é igual ao valor 6. Então, aqui embaixo, ó, eu já vou colocar o resultado do 3 fatorial, que vai ser vezes o 6 ali. E aí, vamos cortar, né? Vamos simplificar. Eu tenho 7 fatorial aqui, 7 fatorial aqui, estou simplificando. Então, a minha conta reduziu um pouquinho, né? Agora eu tenho, ó, 10 vezes 9 vezes o 8, que vai ser igual a 720, né? Não preciso nem usar muito calculadora, porque 8 vezes 9 é 72, 72 vezes 10, 720. E vou dividir 720 pelo valor 6. Se não conseguir fazer de cabeça, usa uma calculadora, mas 720 dividido por 6 vai ser igual a 120. Então, eu tenho 120 maneiras diferentes de organizar aí essa comissão, né? De novo, comissão não. De organizar esses grupos, né? Para participar de uma dinâmica nessa entrevista. Então, na entrevista foram convocadas 10 pessoas. Eu vou agrupar de 3 em 3 para participar dessa dinâmica aí nessa entrevista. Então, eu tenho 120 maneiras, né, diferentes de formar esses grupos aí, tá? Bom, e agora eu vou resolver aqui os arranjos simples. O arranjo simples, a mesma coisa, eu também tenho uma fórmula. Então, ó, a fórmula do arranjo, vou deixar escrito aqui e vou resolver aqui à medida que a gente fizer o exercício. Então, um exemplo, né, de arranjo simples é quando eu tenho numa sala 20 alunos. E aí, resolvi um dia, né, fazer aí a votação de representante e vice dentro dessa turma. E vamos supor que esses 20 alunos dessa turma são candidatos, né, a representante e vice. Então, dos 20, eu quero saber
quais são os possíveis, né? Quais as possíveis formações que eu posso ter de representante e vice com esses 20 alunos. Então, eu vou fazer um arranjo, eu vou calcular através do arranjo 20 elementos, 20 alunos, agrupados de 2 em 2. 2 em 2, vice e representante. Vou substituir lá na fórmula, né? Ó, e olhando aqui também, eu tenho fatorial. Então, lembra que fatorial são aquelas multiplicações. N fatorial, N é o valor 20. Então, eu tenho 20 fatorial aqui. Denominador, ó, N menos P fatorial. O N menos o P, já vou fazer direto aqui também essa conta. 20 menos o 2 vai ser igual a 18 fatorial. E aí, ó, eu preciso resolver esse fatorial, mas do mesmo jeito que aconteceu na combinação aqui, eu também vou fazer simplificação, né? Para poder facilitar essa minha conta aí. Porque imagina eu multiplicar 20, 19 vezes 18 vezes 17, por aí vai. Depois embaixo, 18 vezes 17 vezes 16. E no final dividir esse número enorme, né? Que vai dar no numerador pelo denominador. Então, é uma conta gigantesca aí. Para facilitar, desenvolvendo aqui, ó, o fatorial do 20, eu vou escrever 20 vezes 19 e vezes 18 fatorial. Por que eu fui até o 18? Porque lá no denominador eu já tenho 18 fatorial. Então, eu posso simplificar, eu posso cortar esses dois valores da minha conta. Aqui embaixo, colocando o resultado, sobra, né, para eu fazer 20 vezes 19, quer dizer, 20 vezes 19 igual a 380. Então, eu tenho 380, né, maneiras diferentes de organizar esses 20 alunos entre representante e vice. Mas aí vamos lá. Eu acabei de usar a combinação e acabei de fazer o exemplo ali do arranjo. Qual basicamente é a diferença, né, de um para o outro? Porque parece a mesma coisa. Eu estou pegando um conjunto todo e desse conjunto estou tirando uma parte para formar outros agrupamentos, né? A princípio, parece que não tem diferença nenhuma. Então, eu poderia, né, tá usando a fórmula de um no outro aqui para resolver. Vai estar certo? Não, vai estar errado. Por quê? A diferença entre a combinação e o arranjo é o seguinte: quando eu formo grupos na combinação, a ordem dos elementos formados não tem importância, não importa. E o que significa isso? Esse exemplo aqui eu peguei 10 pessoas para fazer grupo com 3, né, participar de uma dinâmica. Então vamos supor, né, que eu tenho a Larissa, eu tenho a Melissa e eu tenho o Nicolas. Então, eu tenho 3 pessoas aí que eu formei esse primeiro grupo. Mas vamos supor que eu vou fazer uma outra formação aí, né? Então, eu vou inverter. Vou começar agora pelo Nicolas, tenho a Melissa e depois a Larissa. Vamos supor agora que eu mexi de novo nesse grupo, mas resolvi começar com a Melissa, com o Nicolas e com a Larissa. Repara que eu fiz 3 formações aí, né? Eu agrupei essas 3 pessoas aí de maneiras diferentes. Mas no final das contas, as 3 pessoas são as mesmas. Não fez diferença nenhuma. Elas vão ser chamadas do mesmo jeito para participar da dinâmica e compor esse grupo. Então, a ordem em que eu chamar essas 3 pessoas, né? Que eu formar o grupo com essas 3 pessoas, não vai fazer diferença nenhuma, porque elas vão ser chamadas de qualquer maneira. Então, na combinação, a ordem de formação, ela não importa, tá certo? E por isso, eu uso combinação quando eu vou formar esses grupos em que a ordem dos elementos que eu estiver selecionando, que eu estiver combinando, não fizer diferença. O arranjo é diferente. A ordem que eu selecionar, né, no caso ali essas pessoas, esses alunos, vai fazer diferença. Porque aí é o seguinte,
o primeiro lugar é para o representante. Então, o aluno mais votado, ele é representante. O segundo lugar é para o segundo aluno mais votado, que vai ser o vice. Então, vamos de novo no exemplo, né? Eu tenho o Marcos e eu tenho a Natália. Então, o aluno, né, mais votado foi o Marcos e o segundo mais votado foi a Natália. Então, eu tenho essa formação, Marcos e Natália. Se eu trocar de lugar, colocar Natália e Marcos, vai fazer toda a diferença. Porque a Natália não era representante, ela era vice. Se eu trocar de lugar, ela passa a ser representante. Então, a formação dos conjuntos no arranjo simples, ele importa. Faz diferença quando eu troco esses elementos, né, de lugar, vai fazer diferença. O conjunto Marcos e Natália é diferente de Natália e Marcos. É diferente, tá certo? Quando é diferente, é arranjo. Quando essa troca não fizer diferença, é combinação. Bom, espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho mais sobre análise combinatória, certo? Que vocês possam, né, a partir dessas explicações aí, fazer exercícios, né, interpretar essas questões aí e entender quando que a gente vai usar cada um desses tópicos, certo? Se cuidem, estudem e até o próximo vídeo.